Olá, boa tarde a todos. Quem vos fala é seu amigo, irmão Daniel Duarte. É um prazer mais uma vez estar aqui para externar, para falar sobre algumas coisas. E acredito que o que eu vou falar hoje é importante para que venha a haver uma distinção e não venha a haver uma confusão da mente ou na mente das pessoas que pensam coisas a meu respeito, né? Bem, eu deixei para todos aí na descrição deste vídeo algumas características para eu pertencer a alguma denominação. Já deixando uma nota que eu, irmão Daniel Duarte, não pertenço e não sigo a nenhuma denominação religiosa, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. Eu apenas reúno com alguns cristãos, alguns irmãos, ao nome e em nome do Senhor Jesus Cristo, partimos o pão e compartilhamos estudos bíblicos e assim por diante. Não ligado a alguma organização denominacional, religiosa, alguma denominação. E se alguém um dia quiser que eu pertença à denominação ou a alguma instituição religiosa, eu vou deixar na descrição deste vídeo, dessa live, algumas características, algumas estatísticas ou alguns requisitos para eu pertencer a uma denominação religiosa. Lembrando que essas estatísticas, esses requisitos, são 33, entre outros requisitos, foi eu, irmão Daniel Duarte, que criei, né? Eu criei para, como se fosse um tipo de currículo, né? Entre aspas, currículo para pertencer a alguma denominação religiosa. São os requisitos que eu peço para que a pessoa possa aceitá-lo, e aceitando esses requisitos eu entrarei na denominação. Entrarei para anunciar a verdade do Evangelho. Porém, no entanto, se não aceitar, está aí os requisitos. Mas vamos, nesse momento, eu vou falar para vocês os requisitos e eu vou começar aqui. Eu vou lendo aí, aqui. Tem aí na descrição deste vídeo, você também pode acompanhar, né? As características, são outras e muitas outras que existem, mas eu apenas classifiquei 33, né? Alguns consideram a idade de Cristo. Vamos lá então. Algumas características dos requisitos para eu pertencer a qualquer denominação religiosa. Primeiro, eu pregar a verdade da Escritura sem nenhum impedimento clerical. O que quer dizer isto? Eu posso pertencer a alguma denominação religiosa, denominacional, mas que eu pregue a verdade da Escritura, a Bíblia Sagrada, sem nenhum impedimento de algum homem dizendo isso não pode pregar, isso é errado. Porque antes que a pessoa diga que isso ou aquilo é errado, que a pessoa pregue ou fale, ela tem que se reunir para poder haver um consenso, um debate, um diálogo sobre aquele assunto, antes de colocar impedimento de anunciação da verdade da palavra de Deus. Então, o primeiro requisito é eu pregar o Evangelho, eu pregar a verdade que está na Escritura Sagrada, sem nenhum impedimento clerical, certo? Segundo, eu não vou dar muitos detalhes, porque o vídeo ficaria muito extenso, a live ficaria muito extenso. Segundo, não quero nenhum tipo de carteira credencial ou algum título que me separe como superior ou destacado na denominação. O que quer dizer isto?
Se no caso eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, para quem não entende, eu estou falando dos chamados igrejas, né? Mas igreja não é denominação, se você não saiba do que eu estou falando. Então, se eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, eu não queria, em hipótese nenhuma, uma carteira para me identificar dizendo que eu sou da denominação X, né? Ou algum título que me separasse, eu fizesse especial, diferenciando dos outros irmãos e amigos que estejam ali naquela denominação. Então, em hipótese nenhuma, eu queria, se fosse pertencer a uma denominação, alguma carteira de identificação para me destacar ou dizer quem eu sou, né, da denominação X. Eu não queria. Terceiro, não quero o meu nome escrito em um livro de secretaria de alguma denominação, como ficando como membro da tal. Ou seja, se eu estivesse numa denominação, ou se uma pessoa me chamasse para a denominação, eu não queria também o meu nome escrito em nenhum relatório, em nenhuma ficha de membros ou membresia, como pertencendo àquela denominação. Ou seja, eu pregaria o evangelho, como foi no primeiro Inter, pregaria a palavra de Deus, sem o compromisso denominacional, sem o compromisso clerical, para não haver impedimento. Então, na terceira aqui, eu não queria meu nome escrito em nenhuma livraria, ou nenhum livro de rolo de membros, para me identificar como sendo da denominação X. Se eu fosse pertencer também à denominação, parte 4, agora o número 4. Não quero ser chamado por nenhum título eclesiástico, como me destacando ou separando a mim para estar acima de outros com títulos, apenas me chame de irmão. Então, se eu, no caso, fosse pertencer a uma denominação religiosa, eu não queria um título eclesiástico sobre mim. O único título que estaria competente a mim, ou que eu merecia, de acordo com a realidade bíblica, irmão, apenas irmão, tá bom, né? Tá bom, não ficaria, para não ficar acima dos demais que estão naquela comunidade. Porque os títulos, querendo ou não, deixa a pessoa com o ego amaciado, deixa a pessoa como sendo superior. E aí inventaram e chamam qualquer pessoa de pastor, de bispo, presbítero, diácono e outros títulos eclesiásticos, chamando uma pessoa por aquele título. E a pessoa se incha, se acha o tal, e tem que obedecer, eu sou isso e aquilo e tal. Se eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, eu não queria nenhum título eclesiástico sobre mim. Apenas poderia me chamar de irmão, certo? De irmãos. Igual os outros, tudo iguais. Por mais que tivesse funções diferentes. Mas o título apenas irmão. Número 5. Não quero dominar ninguém, porque isto seria nicolaísmo. Apenas direcioná-los, conduzindo-os mediante as escrituras sagradas. Então, se eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, eu não queria dominar ninguém, né? Porque dominar seria o nicolaísmo. Para quem não sabe o que é nicolaísmo, no livro de Apocalipse fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Se você pesquisar e estudar o que é o nicolaísmo, você vai acabar descobrindo que o nicolaísmo dominar sobre o povo, está por dominar o povo. E, na realidade, os verdadeiros salvos, as pessoas que estão no Senhor Jesus Cristo e são salvos, são verdadeiros cristãos, e alguns irmãos que têm dom de pastor, que têm dom de apacentar, esses irmãos, essas pessoas não podem dominar outras pessoas. O domínio de pessoas já começou na Torre de Babel, e Deus, o Eterno, o Edirrei, Vavirrei, o Criador do Universo, nunca permitiu e nunca quer que outro homem domine sobre outro homem, escravizando-o aos seus caprichos. Isso seria um nicolaísmo. E de acordo com o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus abominou aquilo
aquela prática que acontecera ali nas igrejas, nas comunidades que estava acontecendo. Jesus disse: eu odeio as práticas dos nicolaítas. Então, para quem não sabe que doutrina era a doutrina dos nicolaítas, desse grupo de pessoas, era de dominar outras pessoas. Eu sei, você tem que fazer o que eu quero, dominar. Mas a Escritura diz o contrário, diz diferente. Aqui diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 1 a seguir, nos fala sobre a questão do presbitério, da questão do dom de apacentar, da questão que é excelente dentro do corpo de Cristo, que é diferente do nicolaísmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Os presbíteros que estão entre vós, lembra que não é acima de vós, capítulo 5 de 1 Pedro, diz: os presbíteros que estão entre vós, não acima de vós. Admosto eu, que sou também presbítero com eles. Veja que não é algo que está superior, algo que é o chefe dos presbíteros. Não. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Aí ele fala as características, o versículo 2 do capítulo 5, 1 Pedro. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de pronto ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então muitas pessoas hoje querem dominar sobre outras. Elas querem poder, porque dominar sobre outra pessoa é poder. Então o ser humano gosta de poder, desde Nimrod, na Torre de Babel, no livro de Gênesis capítulo 11, até os dias atuais. O povo gosta de domínio, ter uma denominação cheia, tá dominando aquilo e tal. Se eu, no caso, fosse pertencer a uma denominação religiosa, eu não queria nenhum título eclesiástico com fins de dominar, estar sobre o povo e dominar eles, porque esse seria nicolaísmo. No caso, se eu fosse pertencer a uma denominação religiosa, eu apenas ia direcionar as pessoas de acordo com as escrituras sagradas. Direcionar. Você tem que fazer isto, não dominar. Direcionar uma coisa e dominar é outra. E aqui diz: apacentai o rebanho de Deus, Nenhuma pessoa, nenhum homem ou uma mulher, ou vamos dizer, uma pessoa que está na denominação, que diz que é pastor, que se auto-intitula como pastor, ou bispo, ou coisa do tipo, muitos deles, infelizmente, usam usufruindo do benefício que acha que tem, de dizer: as minhas ovelhas, o meu rebanho. Uma pessoa dessa é totalmente carnal, não compreende a Escritura Sagrada. Se compreende, não dá atenção. O rebanho é do Senhor Jesus Cristo. O rebanho não é dele. Nenhum homem terá domínio sobre o rebanho, a herança do Senhor Jesus Cristo. Mas os homens querem fazer um nicolaísmo nos dias atuais, dominar sobre o povo. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, guiando, direcionando e deixando um bom testemunho e um exemplo. O único dominador é o Senhor Jesus Cristo. O único dominador. Livro de Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo fim, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e o Senhor Jesus Cristo. Então, o único dominador é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá claro que se eu fosse pertencer a uma denominação, eu não queria ser um dominador, uma pessoa que domina, apenas direcionar as pessoas de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. E elas tomaram suas decisões, de acordo com a Escritura Sagrada. Esse seria o quinto ponto, para não fazer o nicolaísmo. O pecado que foi repreendido no livro de Apocalipse, que Jesus aborrecia. Aborrecia e aborrece. Parte 6 agora. Também, se eu fosse pertencer a uma denominação, não prego placa. Não pregaria nem placa,
nem nome da denominação. Se eu fosse pertencer a uma denominação, eu não pregaria a placa da denominação e nem o nome da denominação. Se eu fosse me reunir, fosse evangelizar, ou daqui a pouco eu chego sobre essa questão, esse aspecto, eu apenas anunciaria o nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas anunciaria a salvação que está no Senhor Jesus Cristo. Anunciaria o sacrifício do Senhor Jesus, como ele foi esticado naquele madeiro por nossos pecados. Apenas isto, a mensagem seria em torno disto. Eu não citaria o nome da denominação e nem defenderia a placa denominacional, se eu fosse pertencer a alguma denominação. Parte sétimo. Se eu fosse pertencer a uma denominação, no chamado evangelismo, não convidaria para a denominação e nem falaria de denominação. Se eu fosse na hora do evangelismo, lá na denominação, se alguém me chamasse, eu nem falaria da denominação, apenas do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Poderia até falar onde ia haver a reunião, mas não falaria da denominação e nem do nome da denominação. Eu não convidaria ninguém para a denominação, se eu fosse pertencer à denominação. É meio paradoxo, né? Mas era assim mesmo que eu ia fazer. Eu não convidaria a pessoa para a denominação. Vem para a minha denominação. Vem para a minha... Hoje vai ter ali, vamos para... Não. Agora, se perguntasse aonde ia acontecer a reunião, aonde ia reunir aquele grupo de pessoas, eu apontaria e diria. Mas não falaria, em hipótese nenhuma, no chamado evangelismo, na denominação, o nome da denominação, em torno da denominação. Não convidaria a pessoa para a denominação. Apenas falaria do Senhor Jesus e apenas isto. Parte 8. Não daria ênfase à denominação, apenas ao Senhor Jesus Cristo. Se no caso eu fosse pertencer a uma denominação, eu não daria, em hipótese nenhuma, ênfase, nenhuma importância à denominação a qual eu fosse pertencer. É meio paradoxo, meio contraditório assim, porque a pessoa pertence e não dá ênfase. É isso mesmo, eu não daria ênfase à denominação. Apenas, a importância apenas ao Senhor Jesus Cristo, apenas a Jesus Cristo. Apenas isto. 9. Se eu fosse pertencer à denominação, 9 requisito, a regra de prática e fé e conduta é unicamente as escrituras sagradas e nada de regulamento interno ou coisa semelhante de qualquer denominação religiosa. Ou seja, se no caso eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, eu, irmão Daniel Duarte, a minha regra de fé e conduta e seria a Bíblia Sagrada, apenas a Bíblia. Nada de regulamento interno, nada de alguma coisa que a denominação acha e define assim, nada. É o que diz a Escritura Sagrada e nada mais. Se tivesse algum livro, alguma coisa que a denominação falasse, tinha que ser baseado aqui, de acordo com o que diz a Escritura Sagrada, sem nem para a direita e nem para a esquerda. Somente as Escrituras. Se eu fosse pertencer a uma denominação religiosa, no 10º, não falarei, ou seja, não forçaria ninguém a darem os seus dízimos. E sobre um pretexto ou por causa de alguma tradição religiosa que fala sobre o dízimo, torcendo e forçando alguns textos aonde fala de dízimo nas Escrituras Sagradas. Apenas ensinarei ou direcionarei as pessoas sobre a verdade do dízimo nas Escrituras Sagradas, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda sobre este assunto. É o que está escrito e ponto final. Então, sobre a questão do dízimo, se eu fosse pertencer a alguma denominação, eu, em hipótese nenhuma, ensinaria ninguém ou forçaria ninguém a dar o dízimo. Pelo contrário, eu ensinaria de acordo com o que diz a Escritura sobre a questão dizimática, sobre a questão do dízimo. Eu não forçaria, não amaldiçoaria ninguém, eu falaria de acordo com o que está na Escritura Sagrada. Eu não ia forçar as pessoas a dar o dízimo por um pretexto, uma desculpa,
por causa de uma tradição, por causa de uma necessidade financeira. Não, eu ia ensinar o que diz e direcionar a pessoa de acordo com o que está escrito. E ponto final sobre a questão do dízimo. 11. Se eu fosse pertencer à denominação, a 11 característica seria falar a verdade sobre como deve manter as despesas nas reuniões para manter o serviço missionário do Senhor Jesus Cristo e seus discípulos e irmãos. Ou seja, se eu fosse pertencer a alguma denominação, uma das primeiras coisas em relação à finança da reunião, das reuniões que aconteceram no prédio, que é erroneamente apelidada de igreja, eu diria de acordo com o que está na Escritura Sagrada, né? Sobre como manter as despesas dentro dos padrões da Escritura Sagrada, sem distorcer, sem pisar na Bíblia, para poder manter o chamado obra de Deus por algumas religiosas. E na realidade a maioria dessa frase, que algumas pessoas usam essa frase, é totalmente equivocada, né? Para enganar, para distorquir as pessoas usando o nome de Deus e o termo obra de Deus. Não vou entrar nesse detalhe, mas se eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, eu falaria sim como deve manter uma reunião, como deve manter as despesas de um prédio onde os irmãos e as pessoas vão se reunir para estudar a Bíblia, ver a palavra e coisa do tipo. Que não seja propriamente dito um prédio ou uma casa de algum irmão, ou etc. Se eu fosse pertencer a uma denominação, número 12, eu não chamaria o local de reunião, isto é, eu não chamaria o local de reunião de igreja, eu chamaria apenas de um prédio, um salão, apenas na essência o que é realmente. Eu não ia seguir a tradição que tem denominacional, vinda da tradição protestante, vinda do catolicismo romano, uma cópia do catolicismo romano nesse aspecto, quando os padres eles chegavam em alguma terra, chegavam em algum local, fazia-se um prédio, chamava-se de capela e começaram a chamar de igreja. E aí depois os protestantes, 1500 depois de Cristo, vieram com Martim Lutero e outros e começaram a imitar essa questão de chamar o lugar físico, a casa, ou salão ou prédio de igreja, que é totalmente errado, equivocada por a maioria, 90%, 80%, não sei, dos religiosos sobre essa questão. Então, no caso, se eu fosse pertencer a uma denominação religiosa, eu não chamaria o local de reunião de igreja, apenas um prédio, apenas um salão, apenas um lugar de reunião. Também, número 13, se eu fosse pertencer a uma denominação, não chamaria o local de reunião de templo. Isto é, o prédio, eu não chamaria de templo. Por quê, meus irmãos, meus amigos, internauta? Porque o templo já foi destruído, o templo de pedra já foi destruído em 70 depois de Cristo, historicamente, pelo general Tito. E a Bíblia confirma, e você pode ir lá em Israel, ver foto ou vídeo sobre essa questão, que em Israel não existe mais o templo judaico. E no lugar da região lá, da localidade onde existia o templo, tem uma mesquita islâmica. Então o templo está lá, não tem pedra sobre pedra. Tudo foi derribado para cumprir em Mateus capítulo 24, versículo 1, a seguir, aonde o Senhor Jesus saindo do templo, os discípulos, vendo a grande estrutura ali do templo, ele ficou admirado e falaram para o Senhor Jesus. Jesus falou, não, está vendo tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o templo foi destruído, a arquitetura que existia sobre o templo foi destruída, não existe mais o templo. E o local onde as pessoas se reúnem não é o templo, certo? Não é o templo era algo exclusivo, está na Bíblia, biblicamente. Existia sim outros templos, mas eram templos pagãos, né? Existia templos pagãos que onde tinha idolatria. Se hoje consideramos um local de reunião aqui no Brasil chamando de templo, poderia dizer também que seria um templo pagão,
porque eles não têm permissão de chamar de templo, como na categoria da essência do que está na Bíblia sobre a questão do templo. Então, hoje o templo somos nós, templo do Espírito Santo, é a igreja formada por pessoas. Então, há algo que a pessoa precisa aprender, e muitos denominacionais, muitas pessoas denominadas de denominações não sabem sobre essa verdade, porque a maioria dos seus líderes religiosos, eles têm medo de falar sobre essas questões, eles não gostam de falar sobre essas questões, e a Bíblia está muito clara, muito explícita sobre isto. Então, no caso, se eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, eu não chamaria o local físico de pedra, a casa, o local lá, não chamaria de igreja e nem de templo. Também, número 15, eu não chamaria as reuniões de culto. Bem, por que eu não chamaria as reuniões de culto? Porque a questão do culto está ligado, como no capítulo 9, versículo 2 de Romanos, ligado mais às coisas, às rituais dentro do judaísmo, judaico, lá no judaísmo. Eu vou deixar na descrição aqui um estudo sobre o culto, certo? E a frase dizer, vamos para o culto vai começar, o culto terminou. Isso não tem nada a ver com a Escritura Sagrada na Nova Aliança. Isso é invencionismo, adaptação da missa católica para o protestantismo. O padre chama missa e os evangélicos chamam culto, que não tem nada a ver. Quando vemos no capítulo 14, versículo 26 de 1 Coríntios, lá está muito claro. Irmãos, o que fazer quando vocês cultuarem? Não, quando vocês reunis, cada um de vós tem salmo, tem hino e tal. Hoje o culto, quando se fala vamos para o culto, está ligado à antiga aliança, com rituais e coisas. Culto localizado, no capítulo 4, versículo 22 ao 24 de João, Jesus deixa claro que naquele momento havia um culto localizado. Os samaritanos cultuavam no monte, os judeus cultuavam em Jerusalém, no templo, e Jesus falou, na hora vai chegar, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Que a adoração não está mais restrita a um local físico ali de pedras. A adoração hoje você começa e vê caracterizado no capítulo 12, versículo 1 de Romanos. O irmão Paulo diz, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, o culto hoje está aonde você está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com Deus, o Eterno. Você droba a cabeça ali, você presta uma adoração, não como algo físico, rituais que eram na antiga aliança com animais, sacrifício e coisas do tipo. Né? Hoje, o culto que nós prestamos é com o nosso corpo, com nossas ações, e não é algo limitado. Você não vai para o culto, você presta um culto. Você não começa o culto, você faz o culto diariamente através das suas atitudes, como diz, o vosso corpo, um culto racional. Eu vou deixar aqui sobre muito complexa a questão, então se eu fosse pertencer a alguma denominação, não chamaria reunião de culto. 16. Não obrigaria a ninguém a frequentar as reuniões no prédio, apelando e dizendo, quem se não for, está perdido, ou está frio na fé, ou coisa semelhante. Ou seja, eu não ficaria amedrontando as pessoas, dizendo, se você não frequentar essa reunião aqui, nessa denominação, você está frio na fé, você não é mais servo de Deus e coisa do tipo. Não, se fosse perto dessa denominação, eu não forçaria as pessoas a isso. Eu levaria o Evangelho, levaria o estudo da Escritura Sagrada. E o Espírito de Deus, o Eterno, estaria dando força e graça para essas pessoas reunir e congregar com o objetivo não de receber algo extraordinário, mas sim de estarmos reunidos por causa do nome e do Senhor Jesus Cristo. 17. Não diria a ninguém que deva estar ou pertencer a alguma denominação para poder ser salvo ou estar em comunhão. Também se fosse pertencer, eu não diria que você tem que estar numa denominação para poder estar salvo, estar em comunhão, pertencer ao corpo de Cristo. Isso eu não diria, em hipótese nenhuma, porque isto é totalmente herético, não é o que diz a Escritura Sagrada. É apelações e pressões psicológicas que os líderes religiosos tentam lavar o cérebro de seus fiéis, na maioria, para pressionar elas a estarem naquela denominação, naquele lugar. Senão está perdido, senão não tem comunhão, não pertence à igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Né? Eu não faria isto em hipótese nenhuma se eu fosse pertencer a
a qualquer denominação. 18. Pregarei, se eu pertencesse, pregaria o evangelho independente de denominação. Ou seja, se eu tivesse uma denominação, eu sairia, pregaria na denominação X, em qualquer denominação. Né? Óbvio, no primeiro já diz que não tinha nenhum impedimento clerical, ou seja, nada para impedir eu de anunciar o evangelho em outra denominação. Ah, você não pode ir porque você pertence a mim aqui, a denominação. Ah, você... Então, se eu fosse pertencer, pregaria o evangelho independente da denominação. 19. Não queria dinheiro, nem mesmo um centavo ao pregar o evangelho. Apenas quero trabalhar com minhas próprias mãos. Ou seja, se eu pertencesse a alguma denominação religiosa, eu não queria um salário, porque eu estaria subordinado àquele salário e a denominação estaria presa. Ou seja, se eu não fizesse de acordo com os caprichos denominacional, eu poderia ser tirado e perdido o salário e ficar de mãos abanando. Então, eu quero um trabalho, quero trabalhar com minhas próprias mãos e... não queria dinheiro ao pregar e falar do nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Não queria dinheiro, em hipótese nenhuma. 20. Obedecerei a outro irmão, se estivesse na denominação, dentro da religião, dentro da denominação, algum serviço, aparente, né? Aparente, dentro da denominação, existem alguns irmãos... alguns serviços de irmãos, dado alguns títulos entre eles, estão chamados de pastor, bispo, diácono, presbítero, evangelista, etc. Algo que é um dom, um serviço, transformaram na religião ou no denominacionalismo em título, destaque, etc. Se ele estivesse obedecendo às Escrituras Sagradas, ou seja, se eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa, denominacional, eu obedecerei, eu ouvirei aquele irmão que tem um dom de apacentar, que tem um dom dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque dentro de algumas denominações, alguns têm título, alguns têm algo de destaque dado por outro homem, por causa da necessidade, por causa daquele, e não por causa que é um dom dado pelo Senhor Jesus Cristo, a vocação, é o chamado que o Senhor Jesus Cristo dá. E óbvio que eu obedeceria aquele irmão se ele estivesse obedecendo às Escrituras Sagradas, né? Porque ele estaria me direcionando através da Escritura e assim sucessivamente. 21. Numa denominação, se eu estivesse, procuraria reunir-me apenas ao nome do Senhor Jesus Cristo, ensinaria, direcionaria as pessoas para fazer o mesmo. Ou seja, o motivo da reunião não era a campanha do milagre, não era a libertação do fulano tal, não. Se eu te pertencer à denominação, apenas a causa era o Senhor Jesus Cristo. As demais coisas poderiam acontecer, porém, o principal objetivo da reunião, ir para a reunião, não era ir buscar isto e fazer isto, aquilo e fazer tal, não. Apenas o Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez por mim, apenas reunir com os irmãos para aprender e falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Apenas isto, né? Sem enfeites, sem propagandas, a maioria delas são enganosas e tal, sem faixas, vamos lá, hoje vai ter isso, aquilo, aquela coisa, né? Não, sem nada disso. O Senhor Jesus Cristo seria suficiente, é suficiente em qualquer reunião. Muitos, infelizmente, não enxergam assim. 22, né? Se eu fosse pertencer a uma denominação, não ficarei calado vendo coisas antibíblicas acontecendo, eu me manifestarei. Ou seja, se eu fosse pertencer a uma denominação, e eu vendo o que está acontecendo em movimento denominacional, alguma coisa que é antibíblico ou extrabíblico, a extrabíblico ainda vai, se não colocado como doutrina, mas antibíblico, que significa contra a Bíblia, combatendo a Escritura, eu ia me manifestar para poder expressar o que realmente diz a Escritura. Eu ia aprender sobre aquela questão para poder falar, para não usar de preconceito, né? Não ficaria calado não na denominação, se fosse pertencer à denominação. 23, posso estar na denominação, mas a denominação não estará em mim. Ou seja, eu estaria na denominação, mas ela não estaria em mim, porque quem está em mim é o Senhor Jesus Cristo, quem está em mim é o Evangelho, a Escritura Sagrada é a verdade. Para não ficar preso à denominação, né? 24. Estarei a serviço do Senhor Jesus e não da denominação. Então, se eu fosse pertencer à denominação, eu estaria a serviço do Senhor Jesus Cristo, na denominação, mas não a serviço da denominação no Senhor Jesus. Não, estava no Senhor Jesus e a serviço do Senhor Jesus na denominação, se eu fosse pertencer. Também se fosse pertencer à denominação, 25, não chamarei ou não chamaria
o púlpito de altar, que não tem nada a ver. Altar relacionado a sacrifício está na antiga aliança, no novo pacto, nova aliança. Nós temos, na Bíblia, por mais que o irmão Paulo não escreveu, essa questão do púlpito, o púlpito já está falando para ficar acima do público, para que a pessoa venha falar e tal. Apenas isso, nada de especial ou santo ou coisa do tipo, totalmente, não, nada disso, nada disso. Apenas o que está na escritura e o púlpito era necessário para poder falar e coisa do tipo assim, mas nada de especial, o púlpito, nada de especial. Tanto o púlpito como dentro de uma casa, como debaixo de uma árvore, né? 26, se eu fosse pertencer a uma denominação, pregarei ou pregaria o evangelho sem compromisso denominacional, ou seja, eu pregaria o evangelho, levaria o evangelho sem um compromisso denominacional, até das pessoas que crescem no Senhor Jesus. 27. Não chamarei a denominação de igreja, pois denominação não é igreja. Se eu fosse pertencer a uma denominação, não chamaria a denominação de igreja, apenas a denominação, o que ela é realmente, sem artifícios, sem misticismo, tentar santificar ou coisa do tipo a denominação para se tornar especial ou melhor do que as outras denominações existentes em nosso país. 28. Eu estaria aberto para o diálogo, o questionamento e as críticas, etc., dentro da denominação, se eu fosse pertencer. Se o chamado pastor, se a pessoa, o líder lá, quiser se reunir e tal, para nós dialogar, debater sobre algum assunto, estaria aberto para fazer o tal. 29. Eu estaria disponível para pregar o evangelho em qualquer denominação. Ou seja, em qualquer denominação, se me chamasse, me pregar o evangelho, eu chegaria lá e pregaria o evangelho, anunciaria o evangelho sem nenhum problema. 30. Não sigo tradições antibíblicas. Isto é, pode ter algumas tradições que eu posso seguir, posso estar ali e tal, mas é contra a Bíblia, ou seja, antibíblicas, eu não seguiria em hipótese nenhuma essa tradição. 31. Não obedecerei preceitos denominacionais, a não ser se estiver na Escritura Sagrada com o texto e o contexto. Ou seja, eu obedeceria, né? A denominação falou isto e aquilo, vou ver se está na Bíblia, com o texto e o contexto. Né? E assim seguiria, né? Obedeceria, se no caso eu fosse pertencer a alguma denominação religiosa. 32. Não pregarei favoritismo, ou seja, eu não ficava dizendo, vou pregar essa mensagem para poder ficar favorito aquele grupo de pessoas. Não, pregarei o evangelho integralmente e imparcialmente. 33. Lutarei pelos ideais da Escritura Sagrada, ou seja, lutarei pelo que está na Escritura Sagrada, né? Pregaria apenas o que está na Escritura, nem que me colocasse para fora da denominação a qual a pessoa me chamou que eu fosse pertencer, etc. Entre outras coisas. Entre outras coisas, se fosse falar, temos outras mais, né? Atenciosamente, o Mondonel Duarte. Então, eu criei estes requisitos para que, vai que alguém quer que eu pertença à denominação dele, então está aí os requisitos. Se você quer que eu pertença, é só entrar em contato comigo e eu pertencerei à sua denominação de acordo com esses requisitos aí, tá certo? Então, que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço do seu amigo e irmão Daniel Duarte. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir.